Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Desbravando as Escrituras, que tem o compromisso de levar a palavra de Deus até o seu lar, até a sua casa, tá bom? E nesse momento eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, e hoje eu e você vamos ouvir e aprender sobre a última mensagem de Deus endereçada aos seres humanos. Nesse momento, eu e você iremos aprender que, na verdade, a misericórdia de Deus se faz presente na vida dos seres humanos através desse capítulo. Ou seja, a última mensagem de fé e esperança para a humanidade encontra-se agora no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Essa será a última mensagem dada à humanidade. Não há mais nenhuma outra mensagem a não ser dada. Nesse momento, o mundo irá testemunhar a maior manifestação do poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem, acreditam e vivem de acordo com a palavra do Senhor. O mundo, então, irá testemunhar um revivamento na vida do povo de Deus, daqueles que ouvem a palavra do Senhor. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, ouve a palavra do Senhor, Deus está te convidando para você fazer parte desse movimento através do texto sagrado. Lembrando que quando nós chegamos aí no capítulo 14 do livro de Apocalipse, meu amigo Ivan Cordeiro, olha só, quando nós chegamos no capítulo 12 de Apocalipse, nós aprendemos que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E o mal, de fato, é uma realidade nesse mundo e ele só será removido das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, através do poder do Espírito Santo, através do poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Aprendemos no capítulo 12 que eu e você só podemos vencer o mal, sabe como? Através do sangue de Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro meio de nos livrarmos ou recebermos a paz, a tranquilidade que a nossa vida precisa. A esperança para a nossa vida tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Lembrando que no capítulo 13 há a trindade do mal, não é isso? O dragão, a besta do mar, a besta da terra, ela afronta os 4 primeiros mandamentos de Deus, fazendo com que a terra, ou seja, as pessoas, os povos, sintam-se maravilhados pelos feitos, e parece que toda a terra agora começa a seguir a besta. Quando o capítulo 13 se encerra, surge aí uma marca que é chamada 666, onde todos aqueles que não receber essa marca não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder usar os serviços públicos. Por quê? Porque não tem essa marca. Parece que no capítulo 13, eu e você somos levados a tomar uma decisão muito importante. Mas começando agora, o capítulo 14 do livro de Apocalipse traz para mim e para você uma esperança de enquanto existirmos, enquanto eu e você amarmos a palavra de Deus, Deus irá nos fortalecer com o seu poder para que nós sejamos representantes deles nessa terra. Há agora em nossos dias, eu digo para você, sim, há agora em nossos dias um revivamento muito interessante acontecendo, que você precisa estar atento ao que está acontecendo. Nos últimos dias, pessoas que tinham saído do caminho do Senhor estão retornando, porque entende que Deus tem tido um chamado especial para a vida deles. Nesse momento agora, eu quero que você medite como está a sua vida na mão de Deus, como está o seu relacionamento pessoal com Deus. Você está vivendo de acordo com o que assim diz o Senhor, ou você está longe dos caminhos de Deus? Nessa noite, eu quero convidar você então a abrir aí comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. E é interessante porque esse capítulo 14, ele já começa com uma frase muito interessante. O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Aqui está dizendo que os vencedores têm uma posição especial. Eles permanecem ao lado do Cordeiro. E esse Cordeiro você já sabe que é Jesus Cristo. Muito bem, falamos para você que no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a besta faz com que todos aqueles que recebem a sua marca, faz com que eles, então, profanam os 4 primeiros mandamentos, e todas as pessoas que seguem estão dizendo que os mandamentos não têm validade. Portanto, no capítulo 14 tem algo interessante. Eu quero convidar você aí a abrir a Bíblia, capítulo 14 do livro de Apocalipse, e vamos começar a ler aqui, tá bom? Vanciliana, seja muito bem-vinda, tá? Que Deus abençoe você e a sua família também. Muito bem? Olha só. Diz assim, ó.
Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E o nome do seu pai. Tá bom? Ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Olha só que legal aqui. Nesse momento, o mundo tem a oportunidade de conhecer um grupo muito especial que, em vez de, como está escrito aqui no capítulo 13, no versículo 15 até o 17, até o 18, onde mostra as pessoas levando a marca da besta, não é isso? Tendo aí na testa e na sua mão o número da besta, que não pode comprar e nem vender, mas no capítulo 14 agora que mostra um novo grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas tem aqui o quê? Escrito na sua fronte o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Amém? É interessante você notar que quando eu e você colocamos a nossa vida na mão do Senhor, nós passamos a ser propriedade do Senhor. Você precisa entender que o livro de Apocalipse foi escrito no idioma grego, mas ele tem como seu autor, escritor, né, que foi o apóstolo João, que era judeu. Então você entende que no contexto judaico, o nome da pessoa reflete o caráter dele. Ou seja, essas pessoas que têm o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus escrito sobre a fronte, são as pessoas que representam o caráter de Cristo aqui na terra. Ou seja, são homens e mulheres que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Esses 144.000, eles já foram apresentados no capítulo 7 de Apocalipse, e aqui mais uma vez eles são apresentados por quê? Porque nós estamos aqui agora entrando nos últimos momentos da história da humanidade, como eu e você conhece. A partir de agora, a Bíblia começa a dar um desdobramento de uma nova história para a humanidade. Nós seremos muito em breve resgatados, nós seremos redimidos para viver para sempre diante da face do Senhor. Esses 144.000 representa de forma simbólica todos aqueles que viverão na Nardi. Olha só, todos aqueles, Franciliana, que viverão nos últimos momentos da humanidade, são homens e mulheres que vão escolher viver de acordo com o assim diz o Senhor. São homens e mulheres que vão viver de acordo com a palavra do Senhor. Mais do que conhecer a palavra do Senhor é viver de acordo com ela. Não é isso? A palavra conhecer, do contexto bíblico, significa colocar em prática. Entender e colocar em prática. Se você falar assim, eu sei disso tudo, mas não vive de acordo com a palavra do Senhor, você não conhece. Entendeu? A Bíblia diz que se você conhece de fato a Jesus Cristo, se você conhece o conceito da Bíblia, você deve então conhecer, aprender, né? E colocar em prática. O mundo tem que olhar para você e ver em você algo diferente. E essa diferença é a transformação que é efetuada pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Então vamos continuar aqui que é muito bom. Você vai ver também que eles não têm mácula. O versículo 4 do capítulo 14. Não tem mácula, ou seja, não tem culpa. Está falando que eles são castos, segue o Cordeiro por onde quer que for. Ou seja, quando fala que eles não têm mácula, ou seja, eles não têm mentira. Quando nós chegarmos um pouco mais à frente do capítulo do livro de Apocalipse, você vai perceber que uma característica das pessoas que vão para o céu é eles amam a verdade, eles não mentem, porque fala que os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Entendeu? Ainda que tivermos que sofrer pela palavra do Senhor, de padecer, mas nós vamos dizer a verdade, tá bom? Então, Bibi, Poliana, que Deus abençoe você e sua família também. Um abraço aí para o pessoal do Nordeste, não é verdade? Pessoal que está sintonizado com a gente aí, que Deus abençoe você também, tá bom? Aqui, escreve o seu nome aí para a gente mandar um alô para você, tá bom? Então vamos continuar lendo. E agora surge algo muito interessante. Quando o inimigo pisa nos mandamentos de Deus, Deus agora levanta esse movimento que tem como objetivo trazer a última mensagem de fé e esperança. Você precisa entender que quando nós chegamos nesse capítulo, especialmente capítulo 14, é a última mensagem, é o último apelo que Jesus faz para todas as pessoas, para toda a humanidade. Ele fala de uma forma muito especial ao coração de todas as pessoas. Olha só o que as vozes desse anjo falam. Olha só, capítulo 14, vamos ler aqui, versículo 6. Olha que linda essa mensagem.
Olha só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Deus seja louvado. Estudamos então que o capítulo 13 mostra uma afronta direto, certo? Do dragão e dos seus aliados contra a lei de Deus, contra os 4 primeiros mandamentos. E agora, para a honra e glória do nome de Deus, olha só o que acontece. Um grupo é levantado sobre a terra, e esse grupo exalta agora a lei de Deus. Sabe como? Olha só, eles temem a Deus. Temer não significa ter medo. Temer significa ter respeito. Temer significa amar a Deus e viver de acordo com a palavra dele. E é interessante porque como que você entende que esse grupo aqui, ele ama a palavra do Senhor? Porque na verdade eles falam o seguinte, o versículo 7, olha, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Estamos falando da questão de adoração. Por quê? Nós adoramos o Deus Criador, o Deus que fez o mar, que fez o céu, que fez tudo. Lembra disso? Lá nos mandamentos fala que nós devemos adorar a Deus? Exatamente. Esse grupo está voltado para amar e adorar e viver de acordo com a palavra do nosso Deus. Amém? Aqui, nessa primeira mensagem está dizendo que nós devemos adorar a Deus. Ou seja, onde que eu e você recebemos a ordem de adorar a Deus? Lá nos mandamentos. Você lembra disso? Onde que estão os mandamentos? No livro de Êxodo, capítulo 20. Lá você vê. Lá fala que nós devemos adorar somente a Deus. Lembra disso? Que nós não devemos fazer imagem de escultura nem tudo mais. E aí no capítulo 13 você viu que a besta da terra faz uma imagem, a besta do mar faz uma imagem da besta da terra para que as pessoas adorem essa imagem. Quem não adorar vai ser o quê? Vai ser morto, não é isso? Mas esse grupo aqui é levantado sobre a face da terra, porque eles adoram somente a Deus como Criador. E aí você lembra que nós lembramos aqui, quando você está lendo, Criador dos céus, da terra e do mar, das fontes das águas. Isso aqui lembra muito, 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 quando você está lendo, o 4º mandamento. Lembra disso? Então depois você confere para você descobrir qual é o 4º mandamento. Tá bom? Você precisa descobrir quais são os mandamentos. Esse grupo, que é levantado para trazer a última mensagem de fé e esperança para a humanidade, eles chamam a atenção para Deus como Criador e adora a Deus, adora unicamente a Deus, tá bom? Vamos então para a segunda mensagem desse anjo. Olha só o que aqui diz. A segunda voz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Olha só o que esse anjo agora está dizendo. E aí você lembra, tá bom? Você lembra que a palavra grande Babilônia, ela aparece aqui agora pela primeira vez no livro de Apocalipse. Exatamente. Ela aparece agora pela primeira vez no livro de Apocalipse e está falando que caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Lembrando para você que a palavra anjo, ela significa mensageiros, tá bom? Ela pode significar tanto anjo de forma literal, ou também, mas nesse contexto aqui, está trazendo mensageiros do Evangelho Eterno. Então, assim, Maria Sandra Rodrigues, por que esses aqui são mensageiros, pessoas? Porque, na verdade, Deus concedeu apenas ao homem, ou quando eu falo homem, de forma geral, homem e mulher, o poder de poder pregar o Evangelho. E esse grupo, eles pregam a mensagem de Deus, eles pregam esse Evangelho eterno. Por que é Evangelho eterno, Marcos? Porque esse Evangelho eterno, ele não muda, ele é eterno desde quando a terra foi criada. A mensagem de Deus não muda. Tem homens que levam a mensagem de forma diferenciada, né? Parece que o Evangelho para um tem uma aplicação, para outro tem outra aplicação, mas o Evangelho é eterno. Tá bom? É o Espírito Santo que trabalha de forma como essa mensagem deve ser trabalhada e vivida pelas pessoas. Esse grupo de homens e mulheres não vão ter medo em chamar o pecado pelo nome. De fato, aqui está falando que a grande Babilônia, ela que dá de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, nesse momento significa falsas doutrinas, tá bom? Esse vinho que é cedido pela Babilônia a todas as nações são falsas doutrinas. Então, olha só, nesse momento, quando
essa Babilônia que representa aí toda e qualquer religião, olha só, toda e qualquer religião que não vive de acordo com a palavra do Senhor, que não guarda os mandamentos do Senhor. Ou seja, eles têm levado para as pessoas de que os mandamentos do Senhor não devem ser guardados, não devem ser observados, mas esse grupo de pessoas que é levantado sobre a terra, eles clamam e proclamam a verdade. Por que eles clamam em alta voz? Não é porque que está clamando em alta voz, sabe por quê? Porque essa mensagem é urgente. Não há outra mensagem para as pessoas a não ser essa. Nós precisamos pregar essa mensagem com toda a força, com todo o vigor, porque na verdade essa mensagem diz respeito à minha e à sua salvação. Tivemos a oportunidade, se você conferir aqui no Facebook do Limão, você vai perceber que houve uma festa batismal. E é algo interessante porque as pessoas que se batizaram e as pessoas que estão se batizando, as pessoas que estão retornando para Cristo, estão entendendo que Jesus Cristo está fazendo um apelo muito pessoal, muito íntimo às suas vidas, para que eles possam retornar. Aqui está falando que a grande Babilônia, que seduz todas as pessoas, ela irá cair. E nós devemos levar essa mensagem. A esperança não está em pessoas, a esperança está em Cristo. Tem pessoas que não tomaram a sua decisão, sabendo que está no erro. Não vou tomar minha decisão por causa do meu pastor, não vou tomar decisão por causa do meu marido, por causa da minha filha. E, na verdade, está perdendo a oportunidade de ter um relacionamento pessoal único com Cristo Jesus. As pessoas, eu e você, precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor. Quando alguém dizer assim, olha, você não precisa fazer dessa forma, você não precisa guardar os mandamentos, você precisa dizer o seguinte, que a palavra do Senhor é eterna e subsiste para todo sempre. Amém? Vamos então para a voz do terceiro anjo. Agora a voz do terceiro anjo já é mais interessante. Olha só o que acontece. Versículo 9 do capítulo 14. Seguir-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, olha só o que acontece, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Deus seja louvado. Olha só, haverá um momento, meu amigo, em que haverá apenas dois grupos de pessoas. Exatamente, só dois grupos de pessoas. Hoje nós temos aí quase 300 mil igrejas, não é verdade? Mas, na verdade, haverá apenas dois grupos de pessoas. Aqueles que adoram a Deus e seus mandamentos e são fiéis à sua palavra. E haverá outro grupo de pessoas, aqueles que amam e adoram a besta. Exatamente, ou seja, um poder apostata, que diz que você não precisa adorar mais a Deus, que você não precisa seguir os mandamentos, que você não precisa confessar os seus pecados para Deus, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz, que você não precisa se arrepender. Tem tudo isso. Mas, na verdade, aqui está dizendo que nós devemos dizer para as pessoas que se elas receberem a marca da besta, elas não vão ter direito nem acesso ao céu. É radical, né, Marcos? Sim, é radical. Sabe por quê? Porque aqui está falando o seguinte, olha só, que quem receber a marca sobre a mão ou sobre a testa, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado de dia e de noite. Antigamente, quando as pessoas não tinham cloro e nem tinham como tratar a água, eles diluíam um pouco de vinho na água para beber, para que o poder de embriaguez do vinho não pudesse acontecer com eles não pudessem ficar embriagados. Ou seja, o vinho era diluído para que eles pudessem tomar de uma forma suave. Mas aqui está falando que o cálice da ira de Deus será sem mistura. Ou seja, e qual é o cálice da ira de Deus? Você vai aprender isso no próximo programa, capítulo 15 e o capítulo 16, que você vai conhecer, que são as 7 pragas do Apocalipse. Próximo domingo nós vamos falar então sobre as 7 pragas do Apocalipse. E aqui está falando o seguinte, olha, aqui fala que será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos na presença do Cordeiro,
e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da imagem da besta e de quem quer que receba o seu nome. Por que que eles não terão aí, por que que eles não terão descanso algum? Por que que eles serão afrontados? Toda vez que a Bíblia fala fogo e enxofre, significa juízo executivo de Deus. Essas três mensagens convidam as pessoas para temer e adorar a Deus, porque o juízo dele é chegado. Eu e vocês estamos vivendo já na fase dos juízos. O juízo tem algumas fases. Fase investigativa, nós temos aí fase investigativa e fase executiva, tá bom? Temos essas fases aí também. E aqui está falando que aqui está a perseverança, capítulo 14, versículo 12. Olha só que interessante. Carmen Assunção, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você. Um abraço especial para todo mundo de Itá Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês. Olha só, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você leu esse versículo 12? Grifa na Bíblia aí, tá? Marca com a caneta, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança. E o que é perseverança? É persistir em meio à dificuldade. Quando tudo te conduz para que você desista, esse grupo persiste, porque eles são perseverantes através do poder de Deus. Amém? Eles são perseverantes. Eles guardam os mandamentos de Deus. O mundo está tomando uma decisão contrária, mas eles permanecem fiel à palavra do Senhor. Eles continuam obedecendo os mandamentos de Deus, mantêm a fé em Jesus. Eles entendem que nesse mundo onde vivemos em meio à tempestade, Jesus Cristo é o nosso capitão. Esse grupo entende que Cristo é a melhor escolha que eles possam fazer para a vida deles. Há pessoas que dizem que Cristo não é Deus. Há pessoas que dizem que Ele é um profeta, que Ele é um santo e tudo mais, mas que Ele não é Deus. São pessoas que perdem a oportunidade de ter uma bênção sobre sua vida porque não aceitam o Senhor como um Salvador pessoal. E uma vez que você rejeita a única esperança que há para você, que é Cristo Jesus, você está sujeito à quebra da aliança da maldição. Mas quando você obedece os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, Deus está ao seu lado. Pode cair o mundo, você está em paz. É interessante que o capítulo 14, ele encerra com duas visões a mais, que é a ceifa e a vindima. Ou seja, nesse momento, quando o capítulo 14 encerra, ele encerra com o julgamento de Deus. Deus, ele faz a colheita. Lembra quando Jesus faz a oração lá? Senhor, manda mais ceifeiros para que possam trabalhar na seara. Ou seja, Deus está convidando eu e você para viver a palavra dele, para pregar para as pessoas, para que as pessoas possam vir na direção certa do bom pastor, que é Jesus Cristo. Mas aqueles que não aceitarem Cristo como Salvador, vai acontecer aqui no versículo 17 e 18, eles enfrentarão o lagar da cólera de Deus. Meu amigo, se você acha que está tudo bem para a sua vida sem Deus, você está sendo enganado, porque não há bondade, não há felicidade sem Jesus Cristo. Ele é capaz de curar as suas feridas. Essa é a última mensagem que o mundo vai receber. Qual é essa última mensagem? Um povo que santifica a sua vida através da alimentação saudável. Esses remanescentes, eles irão ter uma reforma de saúde. Eles vão comer alimento certo. Essas pessoas, eles vão viver com a mensagem da justificação pela fé. Eles sabem que eles só serão justificados através dos méritos de Jesus Cristo. Por isso, eles agarram com toda a força aos méritos de Jesus Cristo. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor quando Cristo... Obrigado, Senhor, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de poder verificar, constatar que o Senhor é Deus presente e real nas nossas vidas. E que o Senhor tem convidado a cada um dos teus filhos que estão longe do teu redil, do teu aprisco, da tua casa, para que retornem para o teu lar. Nesse momento, o Senhor tem convidado todas as pessoas para viver de acordo com a tua palavra. Por favor, Senhor, toque no coração de cada um dos teus filhos para que possam viver de acordo com a tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, para que a nossa vida seja pautada na tua palavra e que nós possamos viver de acordo com os teus mandamentos, com a tua vontade, Senhor. Por favor, Pai,
Convida, Senhor, nesse momento, mais uma vez, cada um dos teus filhos a regressar à tua casa. Chame mais uma vez, Senhor. Por favor, Pai, não deixe de falar o coração dos teus filhos para que eles possam retornar antes que sejam tarde demais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de compreender o teu querer para nossas vidas. Mais uma vez, o Senhor abre a tua palavra e permite que ela seja uma realidade em nossas vidas. Somos felizes porque o Senhor não nos deixa desconhecer essa verdade, mas a cada instante fala ao nosso coração. Toma os teus filhos em tuas mãos, onde cada um deles esteja, que o Senhor seja a fortaleza deles nesses momentos que cada um de nós estamos passando. Isso tudo eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Muito bem, eu quero dizer para você que tem nos acompanhado, Jesus Cristo tem convidado cada um de nós a viver de acordo com as palavras dele. Se você ainda não tomou a decisão de viver ao lado de Cristo, venha. Capítulo 14 apresenta para mim e para você a última mensagem de Deus para a humanidade. Não há outra mensagem. Deus está nos convidando. Portanto, eu e você fazemos parte do plano de Deus para alcançar mais pessoas. Por isso, venha para Jesus, viva assim, porque o Pai, Deus quer te usar para que você possa alcançar outras pessoas, tá bom? A você, muito obrigado por ter estado conosco assistindo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem para as pessoas, dá uma verificada lá nos vídeos que está lá, assista e compartilhe com as pessoas. Desde já eu faço um convite muito especial. Domingo que vem nós vamos falar sobre as pragas do Apocalipse. Se você quer saber como se livrar dessas pragas, você precisa estar com a gente aqui. Então, até domingo, às 20 horas, nós nos encontramos aqui mais uma vez. Lembrando que às 19 horas temos aí um estudo sensacional sobre o livro História da Redenção com nosso amigo Douglas Pérez e com seus convidados. Tá bom? A você o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.